Olá, jogadores e DMs! Eu sou Daniel Anand e estou aqui para conversar um pouco com vocês. E hoje, se eu te dissesse que o mestre de RPG é, na verdade, um pouco programador. Sua aventura talvez seja um pouco parecida com... preparar uma aventura é parecido com desenvolver um software. Você não precisa se preocupar que você vai ter que começar a usar AI para programar seu jogo. Embora isso vai te ajudar, a gente vai falar disso. Eu só estava pensando numa ideia que tem uma certa relação entre softwares de desenvolvimento ou paradigmas de programação e estilos de jogos de RPG. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos começar falando dos RPGs mais tradicionais, assim como as linguagens de programação mais tradicionais. O RPG procedural, digamos assim. O C, Basic, ou como eu aprendi na faculdade, Pascal, eles são bem procedurais. Eles são bem estruturados de tipo, se essa coisa acontece, isso acontece. Né? Você vai para um hexágono, isso vai acontecer. Você vai dormir na dungeon, você vai rolar na tabelinha. O que é muito parecido com jogos que são assim também, né? São os jogos de tabelinha, são os old school, jogos da USR, Shadow Dark, D&D clássicos, né? É isso. Então o jogador diz, você abre a porta, você vai rolar um D6, você vai ver na tabela de portas, você vai falar, bom, a porta tem uma armadilha. Ou você, né, entra numa sala e não necessariamente vai ter algo já pré-determinado, pode ser também, isso também é procedural, mas você pode ir fazendo o seu jogo andar desta maneira. Mas aí a gente tem também os jogos orientados a objeto. Né? As linguagens orientadas a objetos, elas tentam definir coisas. E essas coisas têm ações que são atribuídas a esses objetos. Né? Então, por exemplo, você cria um objeto empregado, um objeto carro que dirige, enfim, e coisas do tipo. Eu acho que isso é parecido no sentido de que as aventuras tradicionais, né, onde o mestre faz aventura, joga com seus jogadores, são parecidas com essas linguagens de programação tradicionais também. Funciona no seguinte sentido. As aventuras elas vão rodar em volta desses objetos. Esses objetos podem ser os próprios personagens, pode ser os vilões da história, né? Então pode ser o MacGuffin da história. Tudo isso vai ser um objeto. E são esses objetos que vão interagir e vão fazer as coisas acontecer. Né? Então, você vai fazer a história desse personagem levar a tua aventura para frente. A gente vai fazer esse artefato levar a sua história para frente. Você vai fazer... Né? A gente está fazendo essa aventura porque a gente vai querer lutar contra o grifo. Se o mestre tem uma miniatura de grifo, tem um mapinha de grifo, tá tudo pronto lá. Né? Então, nesse sentido, ele é um pouco procedural, mas a coisa vai se orientar em volta desse objeto, desse grifo, para acontecer a aventura. E no final das contas, a gente tem também, e foi o que me levou a pensar desse jeito, que são os RPGs orientados a eventos. Em linguagens de programação, as linguagens orientadas a eventos são mais focadas em criar interfaces de usuário. Porque basicamente, você só tem que fazer alguma coisa quando o usuário faz alguma coisa. Então, ela reage ao que o usuário está fazendo. Mas não é exatamente essa analogia que eu pensei. Eu pensei literalmente orientada a eventos. Porque em aventuras como Ars Mágica, ou às vezes jogos de vampiro, principalmente jogos que decorrem ao longo de um período grande de tempo, ou pode ser também jogos que usam bastante clocks, né, porque vão mostrar aqueles clocks correndo para fazer alguma coisa acontecer. Isso significa que as coisas vão acontecer nesses determinados momentos. Não completamente independente do que os personagens fizerem, mas é isso que vai trigar, né, que vai disparar os diversos acontecimentos da sua história. Então, é interessante porque é um mix de objetos, né, que estão lá, mas você também vai, sabe, nesta data vai ter o Tribunal Provençal de 1237. Isso vai acontecer naquele ano, né? Então, como que os jogadores têm que estar prontos para fazer isso? Então, em Vampiro também, né? O jogo não é sobre invadir a cripta, é sobre a reunião da Camarilla. Ou esse tipo de coisa. Mas é claro que na prática, os jogos nunca vão ser 100% uma coisa ou outra.
Assim como você pode usar Python para fazer objetos, para fazer funções e para, né, processar eventos, uma boa campanha de RPG vai ter todas essas coisas também. Você vai ter um pouquinho de tabelas aleatórias, você vai ter um pouquinho de história centrada em cada um desses diversos objetos espalhados, e você vai ter eventos que vão acontecer em paralelo ao que os personagens estão fazendo. E aí, vocês acham que isso faz sentido? Porque eu acho que pensar desse jeito faz com que você se lembre se você está usando todos esses diferentes paradigmas. E se você está esquecendo de um deles, talvez seja um momento para você fazer isso. Enfim, se vocês acharam interessante essa análise de código maluca que eu fiz aqui, deixa aí seu comentário, o que você acha, como que você faria, se tem um outro aspecto de linguagem de programação que eu esqueci de pensar. Ou se você não entende nada de programação, se faz sentido você pensar dessas 3 maneiras e se tem alguma outra coisa que faz sentido a gente pensar também. Tá bom? Então tenha uma boa semana, rolem muito vintes aí e até a próxima.